Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Bom dia, Mauro. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Oi, Rosa. Oi, Ana Tereza. Oi, Cris. Começando com Bruno Mars e Anderson Paak. Leave the door open. Deixa a porta aberta, gente. Bom dia, Lúcia. Oi, Cá. Tudo bem, Camila? E aí, Pri, tudo bem? Ficou tranquila depois da prática ontem? Olha só que música, gente. Leaving the door open. Deixa a porta aberta, gente, sempre. Oi, Jaque. Oi, Fabi, tudo bem? Hoje é sexta-feira, gente, olha aí. Música sensacional. Vão me cortar, mas tudo bem. Vou tirar. Depois vocês ouçam. Oi, Marisa. Dá vontade de deixar tocando, né? Depois coloquem ali. É sensacional. Oi, Graci, tudo bem? Que coisa, dá vontade de deixar tocando. Pena que eles não nos deixam. Mas tá certo, né? Tem que ter os direitos autorais. Oi, Fernanda. Oi, Bruni, tudo bem? Úrsula, quanto tempo? Eu nem lembro onde é que nós paramos ontem. Então, vamos lá. Vamos deixar de lado o Mars aí, vamos para a nossa leitura. Arte da Felicidade, com o Dalai Lama. Hoje é sexta-feira. Vamos para a vida. Então a gente está vendo como é que o Dalai Lama nos apresenta, né? Como a gente chega na felicidade, passando por toda essa mata densa. E aí? Então, bom dia a todos. Bom dia, Xande. Tudo bem por aí? Eu não me lembro do que a gente parou, gente. Eu acho que foi no 265. Vamos só rever uma frase que eu vou lembrar. Sim. Então, mas se essas emoções fazem parte da nossa psique, como poderemos sair vitoriosos na luta contra algo que é inerente a nós mesmos? Estava falando sobre as questões da ignorância ontem. A gente vai pegar o ritmo aqui. Ao refletir sobre como combater as emoções negativas, ajuda a saber como funciona a mente humana. Respondeu o Dalai Lama. Ora, é claro que a mente humana é muito complexa, mas também é muito habilidosa. Ela consegue descobrir meios pelos quais pode lidar com uma variedade de situações e condições. Para começar, a mente tem a capacidade de adotar perspectivas diferentes, através das quais pode tratar de vários problemas. Dentro da prática budista, essa capacidade de adotar perspectivas diferentes é utilizada numa série de meditações, nas quais o indivíduo isola mentalmente diferentes aspectos. Lembra que eu falei de Vipassana, né? De si mesmo. Então inicia uma conversa entre eles. Existe, por exemplo, uma prática de meditação destinada a promover o altruísmo, segundo a qual entabulamos um diálogo entre nossa própria atitude egocêntrica, um eu que é a encarnação do egocentrismo, e nós mesmos, como praticante da espiritualidade. É uma espécie de relacionamento, de diálogo. Da mesma forma, nesse caso, embora traços negativos tais como o ódio e a raiva façam parte de nossa mente, podemos nos dedicar a uma iniciativa na qual tomamos nossa raiva e ódio como objeto e o combatemos. Além disso, na nossa própria experiência diária, muitas vezes nos descobrimos em situações nas quais nos culpamos ou nos criticamos. Costumamos dizer: em tal dia, assim eu me decepcionei comigo mesmo. E então nos criticamos. Ou podemos nos culpar por fazer algo errado, por fazer alguma coisa. E sentimos raiva de nós mesmos. Nesse caso, também entabulamos uma espécie de diálogo conosco. Na realidade, não existem duas identidades distintas. Na realidade, trata-se apenas de uma continuidade no mesmo indivíduo. Mesmo assim, faz sentido que nos critiquemos, que sintamos raiva de nós mesmos. Isso é algo que todos nós conhecemos por experiência própria.
Portanto, apesar da realidade só haver uma única individualidade contínua, nós podemos adotar duas perspectivas diferentes. O que acontece quando estamos nos criticando? O eu que está criticando parte de uma perspectiva da pessoa como totalidade, do ser inteiro. E o eu que está sendo criticado é um eu da perspectiva de uma experiência particular ou de um acontecimento específico. E assim podemos ver a possibilidade da existência de um relacionamento do eu com o eu. Ficou claro? E é real, né, gente? A gente cria a situação e é o mesmo eu que criou o problema que vai tentar ali... É só uma questão de mudança de perspectiva. Na verdade, a mente ela não tem um posicionamento muito firme, assim. Ela vai conforme a dança. E ela vai se posicionar conforme tu está olhando. Né? Tem um filme, vocês lembram aquele filme que o Johnny Macchio, aquele que fazia o Karate Kid, o primeiro Karate Kid, não agora do filho do Will Smith, o Karate Kid da década de 80, 90 ali, lembram? É o Macchio, né? E ele, aquele da mãozinha, assim, tal. O Daniel San, lembram dele? Tá. Então, ele fez um outro filme que é aquele que ele entrega a alma dele pro diabo para poder tocar guitarra, a Encruzilhada, lembra daquele filme? Então, naquele filme, eu acho que ele toca guitarra e ele faz um duelo, se eu não me engano, é com o Vaughan, né? Com o guitarrista. E ele faz um duelo, é óbvio que ele está ali, né, tentando, o Vaughan está tocando, né? Porque ele é o maior guitarrista do mundo, não sei se ainda é, mas era, né? E ele está tocando. E aí tem uma personagem que é uma dançarina flamenca e o suposto diabo está assistindo, assim. E à medida que eles estão tocando, é o final do filme, é um filme bacana de ver, que é do blues, assim, né, o blues autêntico do Mississippi. E aí então eles estão tocando e aí daqui a pouco o Vaughan, o Stevie Ray Vaughan, ele erra um acorde. Não, né? Mas tudo bem. Mas ele erra um acorde na sequência de uma escala. E aí, quando ele erra, o Ralph Macchio, é Ralph, né? O Macchio, lembra do sobrenome, ele acerta, aí começa a tocar. Só que ele toca um prelúdio, na verdade, em rock. Um prelúdio clássico em rock. Enfim, aí essa dançarina estava lá toda pro Vaughan. E daqui a pouco essa dançarina para e se volta pro Macchio e começa a dançar em volta dele, aquela dança flamenca, assim. A nossa mente é assim. A nossa mente é assim. A nossa mente, ela não tem nenhuma predisposição, não tem uma escolha. Ela vai conforme a música. Então, se tu estiver ali criando problemas para ti e dizendo assim para ti o tempo todo, ai, eu errei, eu não devia ter errado, eu sou uma pessoa má, como eu pude fazer isso, eu sou horrível, então eu sou horrível inteiro, não sou horrível só aquela parte que tu errou, né? Até quando a gente é horrível inteiro, né? A gente nunca é só uma partezinha, não é só aquela coisa que tu errou, tu é todo horrível, né? E aí tu faz isso, assim, mas se tu posicionar, não, mas espera aí, só um pouquinho, não sou tão horrível, assim, eu errei naquilo. E como todo ser humano, dentro da humanidade compartilhada, eu posso errar. E por que não? Por que isso acontece comigo? Ontem ainda falei para uma aluna. Aí eu disse, por que isso não pode acontecer contigo, né? Não é só contigo, é com todo mundo. Todo mundo está passando por problema. Mas que vai doer, sim. Então, a mente, tu tem que olhar ela dessa forma, assim. E é mais ou menos isso que o Dalai Lama está tentando nos dizer. Ela não tem uma predileção. É o próprio eu confrontando o próprio eu. A questão da meditação, aí que entra a meditação. A meditação vai fazer com que esse eu, ele entre no estado de consciência e essa consciência observa essa conversinha fiada do eu, assim, né? Essa conversa fiada e está em estado de consciência vendo as manifestações da mente o tempo todo. Ontem também uma pessoa me disse assim, durante o dia eu estou super bem, assim, à noite às vezes eu tomo um remedinho para dormir porque eu não aguento meus pensamentos. Gente, é a mesma mente que cria os pensamentos de dia, é a mesma mente que cria os sonhos. Não é outra. É a mesma mente sempre. A gente tem mania de isolar a mente, assim, né? O Dalai Lama está nos dizendo ali, não isolem a mente como se fossem pacotes isolados, que ela cria o problema, que ela não cria o problema, que ela se julga. É a mesma mente. A diferença é ter o estado de consciência de distanciamento em que tu olha para isso assim e vê que é tudo a mesma coisa. Durante a noite ela está desgovernada no sonho, né? Ela está completamente desgovernada, mas tu pode praticar yoga dos sonhos também. Para desenvolver esse ponto, pode ser bastante útil refletir sobre os diversos aspectos da nossa própria identidade pessoal. Tomemos o exemplo de um monge budista tibetano. Esse indivíduo pode ter uma noção de identidade
personalizada a partir da perspectiva de ser um monge. Mas eu enquanto monge, meu eu enquanto monge. Além disso, ele também pode ter um nível de identidade pessoal que não é muito baseado no seu aspecto monástico, mas sim na sua origem étnica, de tibetano. Com isso, ele pode dizer, eu enquanto tibetano. Então ele já assume uma outra identidade, eu enquanto monge, eu enquanto tibetano. E então, em outro nível, essa pessoa pode ter outra identidade no qual o fato de ser monge em origem étnica pode não desempenhar um papel importante. Ele pode pensar, eu enquanto ser humano. Podemos ver, portanto, perspectivas diferentes dentro da identidade individual de cada pessoa. O que isso indica? É que quando nos relacionamos conceitualmente com algo, somos capazes de encarar um fenômeno de muitos ângulos diferentes. E a capacidade para ver as coisas de ângulos diferentes é totalmente seletiva. Aí a consciência que eu estava falando. Podemos nos concentrar num ângulo específico, num aspecto especial daquele fenômeno. Fenômeno aqui no budismo, Dharma com D minúsculo, tá? Então, são as movimentações da nossa mente, emoções, sentimentos, tá? E adotar uma perspectiva particular. Essa capacidade torna-se muito importante quando procuramos identificar e eliminar certos aspectos negativos de nós mesmos, ou ressaltar os traços positivos. Graças a essa capacidade de adotar uma perspectiva diferente, podemos isolar parte de nós que procuramos eliminar e podemos enfrentá-las. Ora, ao examinar melhor esse tema, surge uma questão muito importante. Embora possamos entrar em combate com a raiva, o ódio e outros estados mentais negativos, que garantia ou certeza nós temos de que é possível a vitória contra eles? Quando falamos desses estados mentais negativos, eu deveria ressaltar que estou me referindo àquilo que em tibetano se chama Nyomon, ou em sânscrito de klesha. Então, klesha são os venenos da mente, né? O que ele vai falar? Então, a ignorância, a raiva, o desejo, a violência, apego. Esse termo significa literalmente aquilo que aflige de dentro. Essa é uma expressão muito longa, por isso costuma ser traduzida por ilusões. A própria etimologia da palavra Nyomon nos dá uma sensação de que se trata de um acontecimento emocional e cognitivo que aflige nossa mente de modo instantâneo. Os kleshas criam o sansara, gente. Eu já falei algumas vezes aqui, sempre como tem gente nova, aí o sansara que vocês ouvem tanto falar, que lê, que tudo mais, ele é criado pelos kleshas, criado por essas aflições da mente, tá? Essas aflições são a ignorância do interser, a ignorância de não entender que estamos todos interconectados. O desejo Trishna, o desejo que é o desejo sede, o desejo que queima como fogo. Trishna é sede, né? Não o desejo chanda. O desejo chanda é o desejo como de estar aqui. Você levanta de manhã cedo, é um desejo bom, né? O desejo Trishna. E não que ele seja ruim, a gente transforma em ruim porque a gente transforma em apego, entenderam? Tem sempre que ter esse cuidado. E, por fim, a violência, a raiva, né? O ódio. Essas kleshas, esses três venenos da mente, eles se multiplicam, abrem links, né, para outros, inveja, ciúmes e tudo mais. E quando a gente age no mundo com esses kleshas, e a gente sempre age escolhendo isso de alguma maneira, para agir no mundo, para fazer escolha, o dia inteiro, observe hoje, qual klesha vocês vão utilizar. Qual veneno mental vocês utilizam? É o veneno mental, porque toda vez que eu uso, eu me intoxico. E eu me intoxico por quê? Porque toda vez que eu vou usar isso, que eu vou fazer isso, eu vou começar a criar um ritmo na minha vida, e que resultado eu tenho se eu utilizo venenos mentais para fazer uma escolha, para tomar uma atitude na vida? Que resultado eu tenho disso? Obviamente, tu tem o resultado da ignorância, da raiva, do desejo triste, no apego, né? Não vai ter outro, tu não vai ter amor, tu não vai ter bondade, tu não vai ter compaixão. Isso é o sansara. O sansara é esse ciclo interminável que a gente entra, né? Sempre com esse resultado matemático infinito, assim, né? A gente entra nesse looping, né? E aí, para sair disso, cada vez que tu quebra uma escolha assim, usando um klesha, tu tá quebrando o teu sansara, tá cada vez mais perto de ti mesmo, não mais longe, mais perto, o tempo todo.
Se prestarmos atenção suficiente, é fácil reconhecer a natureza aflitiva dessas ilusões, simplesmente porque elas apresentam essa tendência de destruir nossa serenidade e presença de espírito. Na hora a gente pega e diz, não, mas eu falo isso mesmo porque eu... Depois me sente mal. Então por quê? Sabe? Então tenta controlar esse impulso, assim. Tenta ver, porque depois sempre tem uma compensação, assim. Tu quebrar um impulso kármico, né? Impulso kármico das causas que estão te condicionando a fazer. É, porém, muito mais difícil descobrir se podemos superá-las. Essa é uma dúvida que está diretamente associada a toda a ideia de ser possível atingir a plena realização do nosso potencial espiritual. É uma questão muito séria e difícil. Portanto, de que fundamentos dispomos para aceitar que essas emoções aflitivas e acontecimentos cognitivos, ou ilusões, as kleshas, podem acabar sendo arrancadas, eliminadas da nossa mente? No pensamento budista temos 3 premissas ou fundamentos principais, segundo os quais acreditamos que isso possa acontecer. A primeira é que todos os estados mentais ilusórios, então os kleshas, os venenos da mente, todas as emoções e pensamentos aflitivos, são essencialmente deturpados, já que se enraizam numa percepção equivocada da verdadeira realidade da situação. Por mais poderosas que sejam, no fundo, essas emoções negativas não possuem nenhum fundamento válido. São baseadas na ignorância. Entenderam? Não, né? A ignorância, ela vem de um elemento condicionado. Então a ignorância é o primeiro elo da roda da vida, né, que é a vidya. A vidya é a falta de lucidez, então ela vem de um condicionamento da nossa vida. Nós temos os condicionamentos que nós construímos ao longo da vida. Então, é aquilo que eu falei ontem, lembra, né? Que a gente está numa canoa, né? Então a gente está olhando para um lado, outro grupo está olhando para o outro lado, né? E o que está olhando para um lado vai narrar aquilo, que vai narrar o outro lado, vai narrar aquele outro lado, né? Lá tem deserto, lá tem floresta. Mas a vidya, então, é esse estado que a gente vai condicionando a nossa existência e criando as nossas próprias bases, né? E essas bases vão criando as nossas raízes. Então ele vai dizer, são baseadas na nossa ignorância. Por outro lado, todas as emoções ou estados mentais positivos, como por exemplo o amor, a compaixão e o insight, entre outros, têm uma base sólida. Por que tem uma base sólida? Porque a base se chama, o extrato em que nós estamos, a Laya Vijnana. A Laya Vijnana é esse nosso extrato básico, esse nosso depósito de informações. Nesse extrato básico, depósito de informações, antes dele tem a nossa natureza não criada, é a nossa natureza não condicionada. Por isso que é uma base sólida. No budismo, emoções como amor, compaixão, bondade amorosa, elas não são consideradas emoções, na verdade, porque elas não estão dentro de um aspecto ou de um espectro que elas podem ser mudadas. Elas fazem parte da gente. Emoções são, na verdade, emoções aflitivas, aquilo que é raiva, aquilo que é desejo, aquilo que é ódio, porque elas fogem da nossa natureza, da nossa base natural de ser, né? Quando a mente está vivenciando esses estados positivos, não existe deturpação. Amor é amor. Além disso, esses fatores positivos estão ancorados na realidade. Podem ser verificados por nossa própria experiência. Existe uma espécie de solidez e enraizamento na razão e na compreensão. Esse não é o caso com as emoções aflitivas, como a raiva e o ódio. E ainda por cima, todos esses estados mentais positivos têm a qualidade de permitir que aumentemos sua capacidade e ampliemos seu potencial de modo ilimitado, se o praticarmos com regularidade através do treinamento da constante familiaridade. Familiaridade é meditação. O senhor pode explicar um pouco mais, se eu interrompendo, o que realmente quer dizer com a afirmativa de que os estados mentais positivos têm uma base válida, ao passo que os estados mentais negativos não têm nenhuma base válida? Bem, por exemplo, esclareceu o Dalai Lama, a compaixão é considerada uma emoção positiva. Ao gerar compaixão, começamos por admitir que não queremos o sofrimento
e que temos o direito à felicidade. Isso pode ser verificado e legitimado pela própria experiência. Reconhecemos então que outras pessoas, exatamente como nós, também não querem sofrer e também têm o direito à felicidade. Essa passa a ser a base para começarmos a gerar compaixão. Essencialmente, há duas categorias de emoções ou estados mentais, a positivo e a negativo. Um modo de classificar essas emoções é em termos de entendimento. Deixa eu ver se eu não me perdi. É em termos de entendimento de que as emoções positivas são aquelas que podem ser justificadas, enquanto as negativas são as que não podem ser justificadas. Por exemplo, examinamos anteriormente o tópico do desejo. Como há desejos positivos e desejos negativos? O desejo para que sejam atendidas nossas necessidades básicas é positivo. Chanda. É justificável. Baseia-se no fato de que todos nós existimos e temos o direito de sobreviver. E para que possamos sobreviver, há certas coisas que são imprescindíveis, certas necessidades que têm de ser satisfeitas. E como já vimos, há outros tipos de desejos que são negativos, como o desejo em excesso e a ganância. Esses tipos de desejo não são baseados em motivos válidos e costumam só gerar problemas e complicar nossa vida. São desejos que se baseiam simplesmente num sentimento de insatisfação, de querer mais, muito embora as coisas que queremos não sejam realmente necessárias. Desejos dessa natureza não dispõem de motivos válidos a ampará-los. Portanto, desse modo, podemos dizer que as emoções positivas têm um fundamento firme e válido, enquanto falta às emoções negativas essa base legítima. Aqui é importante salientar que muitas vezes as pessoas que não estão acostumadas com o budismo vão sair propagando por aí que o desejo é ruim, né? Que o desejo causa todas as nossas aflições e tudo mais. O Buda nunca disse isso. Não existe nenhum sutra que diga isso. Isso aí foi uma interpretação tardia, assim, e errônea das pessoas que foram para a Índia na década de 60 e 70 e interpretaram isso a seu bel prazer, assim. E até hoje isso é replicado. Nós estamos em 2021 e ainda eu ouço pessoas dizendo, não, meu desejo é ruim. Eu tenho o desejo fogo, que queima tudo, né, indiscriminadamente, que é essa sede, né, e o desejo Chanda. E o Buda nunca falou que o desejo era ruim, nem Chanda nem Trishna. Ele nunca disse isso. Quando ele dizia, o Buda ele tinha, vocês já viram, né, tem as 4 nomes verdades, as 6 paramitas, ou as 10 paramitas, se for no Theravada, tem o caminho óctuplo, 8, ele sempre dava número para as coisas para lembrar. Então, um processo mnemônico. Então, os 3 venenos da mente, kleshas, 3 venenos da mente. E sempre quando ele iniciava a fala, ele iniciava por um. Então, quando ele dizia o desejo, ele não estava se referindo ao desejo, ele estava se referindo à klesha. Ele estava se referindo aos 3, então ao pacote, então ao desejo que tal coisa condiciona. Ele estava dizendo, o desejo vem com ignorância, com raiva, com inveja, com ciúmes, com violência, com ódio, entenderam? Ele não era o desejo, ele estava lembrando a 500 bhikkhus que ele estava lá fazendo a sua palestra do Dharma, né? E aí lembrando que eles tinham que lembrar, desejo. Aí vinha todas as informações dos kleshas. Quando ele falava das 4 notas de verdade, então ele vai dando os itens, entendeu? Certo? Vamos parar por aqui. Gente, quem ainda quiser se inscrever na comunidade, semana que vem, quarta-feira, a gente começa a nossa comunidade, tá? Ela vai ser online. Então, como é que vai funcionar essa comunidade? Eu tô com tá super legal o movimento da mentoria, tô com praticamente quem ainda quiser se inscrever na mentoria, tem algum horário ou outro, deve ter uns 2, assim, durante a semana que eu posso atender. Tá, então quem quiser, corre, te inscreve, garante teu horário, assim. Quem está fazendo aí já está curtindo, né? Eu sei que tá. Levanta a mãozinha que está fazendo, que está curtindo. Faça propaganda, gente. Aí a mentoria é isso. E aí essas pessoas todas vão se juntar nessa comunidade nas quartas-feiras à noite. A princípio fica na quarta à noite. Depois a gente pode mudar esse dia, né? Conforme o tempo, assim. A disposição das pessoas. É uma tentativa, gente. A gente vai tentando. E a gente se junta nessa comunidade e nós vamos praticar à noite, às 19 horas, 19h15, e nós vamos conversar sobre assuntos diversos. Por quê? Porque tem gente que faz autocompaixão, que faz meditação, que faz o budismo. Vamos trazer essas conversas informais, né? Como é que tá acontecendo, tá? Então a comunidade, que é uma sanga, né? E no final do mês, uma vez por mês, eu vou trazer uma palestra de alguém, algum convidado que vai tratar de assuntos diversos.
E a comunidade, tu pode entrar nas mentorias e já está automaticamente fazendo parte da comunidade, né? Não tem nada, não tem um ônus. E quem quiser somente fazer parte da comunidade, pode entrar direto. Não, dessa vez eu só vou fazer parte da comunidade porque, enfim, por questões pessoais. Também pode, tá? Então quem quiser te inscreve que tá ainda aí. E quem quiser mentoria ainda tem um horário ou outro. Eu não posso ocupar todos os meus horários, né? Porque enfim eu tenho outras atividades, né? Ok? Se inscrevam, gente. Vamos fazer uma comunidade. A minha pretensão é ter uma comunidade assim com, sei lá, sabe? Vamos começar devagar, 100 pessoas. Vamos chegar a 100 pessoas na comunidade. Por que a comunidade, gente? Para a gente espalhar isso, não é só o Dharma, nós vamos espalhar sobre diversos assuntos, né? Sobre os assuntos mais que a gente estiver conversando no momento, assim, espalhar o bem, esse é o objetivo. Então fortaleça a comunidade, convidem amigos, se cada um de vocês convidar uma pessoa para entrar na comunidade, nossa, maravilhoso, a gente vai, né? Comunidade da arquitetura da mente, ok? Vamos fazer uma estabilização? Vamos lá. Inspire profundamente pelas narinas, soltem pela boca. Inspire novamente. Quem estiver sentado, desencosta da cadeira. Quem já vai se aproveitar para fazer a prática da manhã, já está na almofada, aproveita. Sua postura de prática. Balança seu corpo, ache o seu ponto de gravidade. Os olhos semiabertos. Quem estiver deitado, continua. E com essa inspiração, a gente vai observando lentamente que nosso corpo vai relaxando. Os pensamentos começam a diminuir. Eu deixo que o meu corpo entre no seu estado natural, que é de relaxamento, sem tensão. Não busque uma postura que não seja natural. Se a postura da prática de meditação não lhes é natural, não façam. Deixe o corpo ereto, mas à vontade, no lugar comum ao seu corpo. No yoga a gente diz a ahimsa, que é a não violência. Não violência contra as pessoas, contra os animais, contra os seres vivos e contra a si próprio. Não violentem o seu corpo. A ahimsa é um estado de vida. É uma forma de levar a vida. Não violência verbal, não violência de pensamento com os outros ou consigo. Levem consigo o estado de ahimsa para o dia todo. Todo pensamento que surgir, se for negativo, se for um klesha, observem para que ele não fira, porque cada pensamento é um gole de veneno que a gente toma. Klesha significa veneno. Não tomem esse veneno tanto de pensamento para si, com autocríticas, com piedade, com desvalorização de si próprio ou dos outros. Vigiem seus pensamentos durante o dia, porque o pensamento leva à verbalização e à ação de corpo. O caminho óctuplo nos ensina a atenção correta, a fala correta. Então a gente observa o tempo todo, vigia os pensamentos. Vigiar não é policiar, é observar. Quando surgirem pensamentos negativos, um klesha, observem eles surgindo, posicionem a sua mente de outra maneira, como essa dançarina que se volta
E apenas diga: esse pensamento não é bom para mim agora. Nem para mim, nem para outras pessoas. Continue inspirando, expirando, observando seu corpo, soltando. Observe que a sua respiração agora está mais lenta do que quando a gente começou alguns minutos atrás. Soltem seu corpo. Para quem vai continuar na prática, continue apenas observando a sua respiração. Para quem já vai para as suas atividades diárias, vamos encerrar. Muito bem, inspirem profundamente, alonguem. Quem puder continuar, continua, né? Aproveite esse gancho. E vamos lá, gente, se inscrevam na comunidade, convidem pessoas, façam os seus posts, ajudem a divulgar o que a gente acredita e que é bom, né? Que vai fazer bem para as pessoas. Só assim a gente quebra esse ciclo. Né? Quanto mais pessoas divulgarem, né? Coloque, se cada um aqui tem 30 pessoas divulgar, né? Aí já é uma loucura, né? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, sem exceção, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Um bom dia, uma boa sexta.